Boa noite, tudo bem? Como todo mundo sabe, né? Você estava esperando ansioso aí para assistir essa primeira aula que a gente está inovando agora no programa da Bet News. O que significa isso? Dicas de matemática para o Enem. Eu sou o professor Emerson, como a gente ventilou, você que é do Acre ensinando matemática para você. Olha isso. Então, vamos começar hoje a nossa primeira aula, que são tópicos muito rápidos, mas que para você pode fazer uma grande diferença. Se você não sabe, matemática no Enem são 45 questões. Então, o que significa isso? Um quarto da prova é matemática, então você tem que se deparar com algumas situações. Espero poder ajudar para você realmente que está estudando, e se você não estudou, essa dica para você vai ser muito importante, saiba disso. Então, como é que a gente vai fazer? Um dos tópicos de matemática vai ser a função quadrática, equação do segundo grau. Então, eu transcrevi essa questão aqui para vocês, que vocês vão estar visualizando agora, e eu vou fazer no comentário algumas situações que vocês precisam saber. Então, o que significa isso? Vamos falar hoje de função do segundo grau. Então, como é que a gente pode colocar? Essa é uma questão que está totalmente contextualizada. Seguindo os parâmetros do Enem, é dessa maneira que você vai saber trabalhar. Então, aqui está dizendo, a temperatura em graus centígrados no interior de uma câmara é dada por essa função. Visualiza bem e presta bem atenção você que está nos assistindo. Eu tenho uma função que ela é uma função quadrática. Como é que eu sei que ela é uma função quadrática? Porque a variável o expoente da variável é 2. Significa que é uma função do segundo grau. Eu tenho que saber o que funciona em relação a quê? O t é medido em minutos, então é f de t, sabendo que esse t significa minutos. E a é uma constante. O que significa ser uma constante? É uma constante porque é um número isolado, não tem variável, então é um número independente. Aqui está dizendo que se no instante t igual a zero, a temperatura é de 10 graus centígrados, o que significa isso? Quando t for zero, na câmara eu tenho 10 graus. A temperatura mínima que pode ser obtida na câmara é D. Está aqui as opções. Muito fácil o problema se a gente souber entender algumas circunstâncias. O que eu não sei primeiramente? O valor de quem? De A. Então o que significa? Segunda resolução aqui, se você puder analisar comigo, precisamos encontrar a constante A. Então eu pego a função quadrática e igualo a zero. Eu tenho uma informação no texto. Está dizendo que no instante t igual a zero, teremos 10 graus. Então o que eu vou fazer? Onde tiver t, presta bem atenção nesse detalhe, eu vou colocar zero. Onde tiver t, zero. Onde tiver t, zero. Quem é que sobra? A. Mas está dizendo que quando t for zero, a temperatura vai ser igual a 10. Olha que interessante. Zero, sobra A igual a 10. Volto para a função. A função é t ao quadrado menos 7t mais A. Mas quem é A? A é 10. Com isso aqui, eu tenho a função quadrática prontinha. Aqui está dizendo uma coisa, está pedindo a temperatura mínima. Presta bem atenção. Temperatura mínima ou máxima vai depender de algo muito importante, que é o y vértice. Se você lembra da equação do segundo grau, o A é 1, o B é menos 7 e o C é 10. O A é positivo, então eu tenho certeza de algo. A concavidade vai ser voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, significa que vai ter valor mínimo. E quem é o valor mínimo? Essa é a dica de ouro da questão. O valor mínimo é dado pelo YV, que tem uma fórmula, menos delta sobre 4A. Eu vou repetir. O YV é o valor mínimo pedido na questão, que corresponde à temperatura mínima. Então, o que significa? Eu calculo o delta, pelo cálculo do delta, esse delta vai dar 9. Volto para o YV, menos delta sobre 4A. Como o delta é 9 e o A é 1, eu vou ficar com menos 9 sobre 4. Se eu dividir, eu vou encontrar menos 2,25, que vai ser a temperatura mínima pedida na questão. Então, só para gravar, se numa função quadrática pedir temperatura mínima, valor mínimo ou valor máximo, você vai recorrer ao y vértice. Essa é a dica de ouro da questão, ok? Então, nesse caso aqui, vamos encontrar que a letra E é a resposta correta. Apenas isso, ok? Bem, essa é a primeira parte de muitas aulas que a gente vai ter aqui para que você possa ter resultados no Enem. Lembre-se, a tua determinação vai dizer se você vai alcançar o resultado que você quer. E matemática não é um bicho papão. Pode ter certeza, você vai conseguir. Boa sorte e até a próxima.